Rodolfo, vamos convidar agora o professor Ricardo Pinto Coelho para falar a sua parte agora, no nosso Papo com Biólogo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Mota Pinto Coelho. Eu sou biólogo, professor aposentado na UFMG. Atualmente atuo como consultor independente e tenho trabalhado no Rio Doce, não só atualmente como consultor, mas orientei várias teses de mestrado, dissertações de mestrado, doutorado, fiz muito trabalho, principalmente no Médio Rio Doce. Então, o que eu pretendo apresentar aqui a vocês hoje é alguma coisa sobre o que nós fizemos em 2017, quando eu fui contratado por uma empresa de consultoria, a Humble Environment, que, por sua vez, ela foi contratada pelo Ministério Público Federal exatamente para atuar na avaliação de alguns dos programas que são conduzidos pela Fundação Renova na recuperação do Rio Doce. É de baixo? Bom, aqui, desculpe pelo wording aqui, mas basicamente são as mesmas informações que foram apresentadas pelo Rodolfo, né, sobre a enorme deposição de rejeitos de mineração que foram criados a partir do dia 5 de novembro de 2015 ao longo do Rio Doce. Eu gostaria de destacar que cerca de 37,8 milhões, né, foram carreados, fala um total, a onda de lama, um total de 48, são os dados que eu tenho, de 48 milhões de metros cúbicos, e desse total 37,8 teriam percorrido o Rio Doce. Professor, mais próximo do microfone. Alô? Mais próximo. Em torno de 10 milhões estariam retidos em Candonga e cerca de 37 milhões, são os dados um pouco diferentes que vocês têm. O fato, para vocês terem ideia da quantidade de rejeito, a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, toda ela são 10 milhões de metros cúbicos. Então, um volume bastante considerado de rejeito que foi carreado ao longo de 650 quilômetros do Rio Doce. O Rio Doce, é importante que se diga, é um dos principais rios do Sudeste brasileiro, né? É um dos principais rios da chamada face atlântica do Brasil. A bacia desse rio é maior do que muitos países da Europa, 83 mil quilômetros quadrados, dos quais 87% estão em Minas Gerais e 14% no Espírito Santo. Em 30 de novembro de 2015, o acidente foi no dia 5, o Ministério Público Federal, juntamente com os Ministérios Públicos Estaduais e do Espírito Santo, ajuizaram a ação civil pública, que tramita na 12ª Vara Federal de Minas Gerais, que foi definida como ação principal. No dia 2 de março do ano seguinte, foi assinado o primeiro termo de transação e ajustamento de conduta entre a União, as agências licenciadoras e reguladoras e as empresas envolvidas. O TETAC foi questionado mais adiante pelo próprio Ministério Público Federal e uma nova ação foi ajuizada em 28 de abril de 2016. Em decorrência dessas ações, foi criada a Fundação Renova, que ficou comprometida com a implementação de 42 programas socioambientais e socioeconômicos estabelecidos nesse documento, que já foi mencionado aqui pelo Rodolfo. Em 18 de janeiro de 2017, foi proposto um novo termo, e nesse contexto foi contratada a Humble para prestar assessoria ao Ministério Público. Esse aqui. Então, a governança do sistema do desastre da Samarco, hoje em dia, ela é composta basicamente pelo Comitê Interfederativo, que eu vou entrar em detalhes um pouco mais adiante, pela Fundação Renova e pelo Ministério Público. O objetivo desse sistema de governança é a recuperação socioambiental do Rio Doce. Nesse contexto, nós temos do Ministério Público Federal, nós temos a chamada Força-Tarefa do Ministério Público Federal. Ela é formada por procuradores da República que estão na linha de frente de investigação na primeira instância da Justiça Federal de Minas Gerais. Ela foi designada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, através da Portaria 953. E esses são o nome dos procuradores
que originalmente constava. Houve algumas modificações, mas o procurador José Adesto e Edmundo Antônio, eles têm atuado fortemente nessa questão. Essa força-tarefa do Ministério Público, cujo objetivo, basicamente, é analisar as ações da Fundação Renova, o Ministério Público, por sua vez, ele contratou duas empresas grandes, uma internacional, que é a Humble Environment, e outra é a Fundação Lactec, da Universidade Federal do Paraná, para atuar. O objetivo dessas contratações é fornecer apoio ao processo decisório do MPF, no que se refere às tratativas de celebração desse termo de ajustamento final, que nós ainda não temos, por meio de assessoria técnica, baseada principalmente em resultados de avaliação. O objetivo geral deverá ser atingido por meio da execução em duas fases: fornecer assessoria ao Ministério Público nas tratativas para a celebração do TACF e depois o acompanhamento desse TACF. Conforme determinado pelo termo de ajustamento e conduta preliminar, que é o TAC, o trabalho da Humble e colaboradores fundamentará o conteúdo do termo de ajustamento de conduta, esse TACF. A Humble está trabalhando em parceria com o Lactec. O Lactec foi contratado para trabalhar com a linha de base, ou seja, como era o Rio Doce imediatamente anterior ao desastre. E a Humble, por que essa empresa foi contratada? Essa é uma empresa multinacional com ampla experiência em desastres ambientais. Ela trabalhou na Ásia, nos terremotos, já trabalhou em terremoto no Haiti, trabalhou no derramamento de óleo do Golfo do México, em vários grandes acidentes ambientais. Então, uma empresa especializada em desastres ambientais. Por sua vez, a Humble entrou em contato com a minha empresa e eu tenho prestado alguma assessoria à Humble, e alguma coisa desse trabalho e de outros anteriores é que eu pretendo falar aqui de um modo geral. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção que o número de especialistas envolvidos nessa análise é muito elevado. Então, por exemplo, a Humble tem uma equipe de pelo menos 18 pessoas totalmente envolvidas em tempo integral com a análise das diferentes ações da Renova. E vocês observem aqui o grande número de biólogos envolvidos, que é uma coisa interessante notar, que talvez o desastre de Dassamarca, o desastre de Marianas, é uma das primeiras oportunidades que a classe de bióloga está tendo de realmente fazer um trabalho que pode modificar muito a percepção e a maneira como se faz a mineração no Brasil. Além disso, a Humble contratou uma série de consultores externos, que são pessoas de amplo reconhecimento, a maioria deles com doutorado, muitos já são professores aposentados de universidades, em áreas tais como economia, sociologia, cultura, educação, saúde, etc. Além disso, a Humble trouxe dos Estados Unidos e da Europa uma série de pessoas com alta especialidade que propuseram muitos desses documentos que foram já entregues ao Ministério Público Federal e que estão sendo usados nessas negociações que estão sendo feitas com a Renova. Além disso, nós temos o Lactec, que começou esse ano a trabalhar, produziu um relatório também muito grande, e vocês observem aqui também a presença de alguns biólogos na equipe deles. Eles fizeram um trabalho bastante grande, apresentaram agora em setembro, outubro. Então, esse trabalho consistiu, no caso aqui, tem também a nossa equipe, também totalmente composta aqui, são todos biólogos. E qual que foi o nosso trabalho? O nosso trabalho, nós realizamos análises nessas ações, o PG 24, PG 28, 37, 38 e 41, com foco nos sistemas de biodiversidade aquática, incluindo água doce, água costeira, água estuarina, gestão de riscos ambientais na área 1, investigação e monitoramento da bacia do Rio Doce, gerenciamento do plano ambiental do Rio Doce, área estuarina e área costeira. Então, essas equipes trabalhamos continuamente
com a Rambo, fizemos várias reuniões, quase reuniões mensais em São Paulo, com toda a equipe. Nós visitamos, durante várias oportunidades, o Rio Doce, tivemos contatos com quase todas as universidades, tive várias vezes na Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade de Minas Gerais, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, dentre outras. Tivemos em várias reuniões das câmaras técnicas em Brasília, não é? Então, foi feito um trabalho muito grande de levantamento bibliográfico, montamos um sistema de georreferenciado com mais de 40 camadas, né? Temos alguns gigabytes de inúmeros, centenas de trabalhos de brasileiros e internacionais do Rio Doce e também de desastres correlatos em outras áreas do mundo, né? E, bom, para completar a ação de governança, nós temos que entender o que a Renova está fazendo. Então, ela trabalha com os 42 programas, né, que são divididos em 3 eixos temáticos. O eixo 1, composto de pessoas e comunidades, identificação e indenização dos atingidos, educação e cultura, saúde e bem-estar, comunidades tradicionais, fomento à economia, engajamento e diálogo. O eixo 2, terra e água, uso do solo, gestão hídrica, manejo de rejeito, biodiversidade, assistência aos animais, inovação. E o eixo 3, que é o eixo de reconstrução, infraestrutura, reassentamento, contenção de rejeito, tratamento de águas influentes. Então, nós fizemos vários workshops, inclusive muitos deles junto com o pessoal da Renova, como, por exemplo, na Fundação Dom Cabral. Nós temos acompanhado nas câmaras técnicas, continuamente, a gente tem tido um contato muito permanente com o pessoal da Renova em diferentes oportunidades. E o Comitê Interfederativo, que o Rodolfo começou a falar, ele foi criado também em resposta ao desastre, né? A função do Comitê Interfederativo é orientar, validar os atos da Fundação Renova, né, que foi uma fundação instituída pela Samarco e seus acionistas, Vale do Rio Doce, BHP Billington, para gerir e executar as medidas de recuperação. O Comitê Interfederativo, como o Rodolfo falou, ele é presidido pelo IBAMA, mas ele é composto por representantes da União, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, dos municípios impactados e dos comitês de bacia hidrográfica do Rio Doce, que tem uma presença muito intensa no CIF, principalmente do Baixo Rio Doce. O presidente do comitê de bacia lá de Colatina é bastante ativo na Câmara Técnica, em várias câmaras técnicas lá. A ação do CIF, por sua vez, está baseada no trabalho de diversas câmaras técnicas. Então, para vocês terem ideia, nós temos inúmeras câmaras técnicas que vão alimentar o CIF com uma série de notas técnicas, por exemplo, sobre as áreas, quais áreas de unidades de conservação que deveriam ser incluídas nesses diferentes anexos que o Rodolfo falou. Então, nós temos a Câmara Técnica da Conservação e Biodiversidade, a Câmara Técnica de Comunicação, Câmara Técnica de Educação, Cultura e Lazer, de Economia, Restauração Florestal e Produção de Água, Reconstrução e Recuperação de comunidades indígenas e povos e comunidades tradicionais, organização social, gestão de resíduos, Câmara Técnica da Saúde, segurança hídrica e qualidade de água. Então, essas câmaras técnicas têm de 20 a 30 componentes, reuniões quase que mensais. Então, vocês imaginam a grande quantidade de normas, de notas técnicas, de resoluções que são oferecidas à Renova quase que numa frequência que eu diria diária. O mensal são textos que eu tive a oportunidade de ver de todas as câmaras técnicas, bastante técnicos, bastante complexos e que têm orientado a ação da Renova. Obviamente, nós passamos esse ano de 2017 envolvendo nesse trabalho. Nós montamos uma equipe, foi gerado relatórios de alguns milhares de páginas, e esse material foi oferecido juntamente com o material consolidado da Rambo. Esse material já está de posse
do Ministério Público. E eu tenho conhecimento, algumas coisas, por exemplo, esse novo edital da FAPEMIG que você menciona, certamente já tem contribuições nossas lá, que eu imagino que esses relatórios têm sido analisados conjuntamente pela Fundação Renova, que nós, obviamente, não temos contato direto, mas nós mandamos esse material para o Ministério Público, que, por sua vez, negocia com a Renova, né? Então, o que nós fizemos? Eu não vou entrar em detalhes aqui técnicos, porque não, em primeiro existe uma cláusula de sigilo. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos dos diferentes aspectos que nós mencionamos. Mas só para vocês terem ideia do que foi feito, por exemplo, nós fizemos uma análise completa, né, de todos os biótopos que foram criados com a passagem da lama. Esse foi um trabalho de georreferenciamento muito intenso. Então, por exemplo, aqui próximo de Linhares, né, comparando imagens de satélites anteriores e posteriores, houve a criação de ilhas fluviais. Então, uma das propostas que a gente faz é uma maior atenção ao monitoramento dos biótopos fluviais. Isso aí é um relatório que foi encaminhado. Um outro trabalho que nós fizemos uma avaliação de toda a rede amostral de monitoramento que está sendo feita, não só pela Renova, como também pelas agências estaduais. E propusemos modificações, inclusões nessa rede de monitoramento. Por exemplo, no Baixo Rio Doce. E nas lagoas, aqui no Baixo Rio Doce, nós temos as lagoas marginais, um dos maiores distritos lacustres do Brasil. Vai dar sim, estou acabando. Então, aqui, você vê, nós fizemos uma análise desses pontos de monitoramento e inclusão de alguns novos pontos. O Rodolfo mencionou, por exemplo, a plataforma continental, e nós observamos aqui todo o esforço de coleta de diferentes instituições, de universidades, na plataforma marinha. Fizemos orientações, sugestões, contatos com oceanógrafos, sobre lacunas que existem nesse trabalho. Por exemplo, aqui está Abrolhos, aqui está a saída o estuário do Rio Doce, e uma das publicações que nós tivemos acesso mostra que aqui existe, por exemplo, um grande acúmulo de arrecifes coralíneos que foram afetados pelo desastre. Isso aqui são simulações. De movimento da lama, né, feitas pelo pessoal da Copetec no Rio. Então, mostra que, por exemplo, nós fazemos aqui sugestões de novas áreas de unidades de conservação. Nós fizemos um trabalho extremamente amplo com relação a todos os dados disponíveis, os relatórios que foram feitos sobre a comunidade da Catarina, até de Abrolhos, Guarapari, até um pouco mais ao sul, envolvendo, inclusive, comunidades de pescadores, até do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, uma outra coisa que nós sugerimos, observando as ações da Renova, é a falta de modelos de funcionamento do metabolismo fluvial. Então, nós fizemos um relatório mostrando o uso, por exemplo, do metabolismo microbiano, produção, regeneração, sedimentação. Então, nós fizemos toda uma análise, por exemplo, elaboração de modelos trófico-dinâmicos, como, por exemplo, esse aqui, avaliação da dinâmica trófica do ambiente de estudo. Fizemos um relatório completo, inclusive com metodologias, com pessoas, quais são os grupos de pesquisa no Brasil que atuam com isso, e propusemos programas. Nós trabalhamos muito intensamente nas lagoas do Baixo Rio Doce, para vocês verem ideia, a dinâmica dessas lagoas. E essas lagoas, depois da passagem da lama, isso aqui é o Rio Doce, elas sofreram um enorme abaixamento de sua crista do nível de água, uma vez que a captação de água aumentou muito, porque muitas populações, inclusive Linhares, não usam mais a água do Rio Doce. Então, é um sistema muito delicado, com uma série de impactos indiretos da passagem da lama aí, né? Bom, a grande pergunta, como está o Rio Doce 2 anos após a ruptura, né? Algumas palavras que foram faladas pelo Rodolfo, né? Palavras-chave, governança, recuperação econômica, os ecossistemas.
Nós temos, na realidade, uma estrutura de governança, né, que foi aqui muito bem descrita pelo Rodolfo, que é composta pelo governo, pelo Ministério Público, pela Renova, e focada nessas 42 ações que visam recuperar ou pagar, né, recuperar ou pagar pelos impactos do desastre. Mas uma coisa, isso aí é uma opinião pessoal que eu tenho, né? Eu acho que eu passei 6 meses na Universidade da Flórida, em 2014, trabalhando com o professor Carl Havens, que é uma das pessoas que trabalhou no sistema de governança do vazamento de óleo da BIP na Flórida. Então, trabalhamos muito. Ao contrário do sistema de governança que foi montado aqui no Brasil, para o caso do desastre que nós tivemos aqui, as universidades, por exemplo, elas são contratadas pelo CIF, elas são contratadas pela Renova e são contratadas pelo Ministério Público, mas elas não participam da governança. Nós partimos do pressuposto que a base legal do Brasil, ela é totalmente completa, que a nossa base legal ela vai resolver o problema do acidente. Olha, no primeiro trecho até pode ser, mas a calha central do Rio Doce, ela engloba conhecimentos que não existem na base legal. Nós não podemos o tempo todo confiar na base legal, porque nós estamos tratando de assuntos, de processos que ainda são, em grande parte, desconhecidos, como, por exemplo, o metabolismo fluvial. Nós não temos torres de covariância. A Renova montou 22 estações de variáveis básicas, mas nós poderíamos estar com as torres ou seja, falta conhecimento e base legal para que nós possamos superar. Lá nos Estados Unidos, as universidades elas participam da distribuição dos recursos, elas são partícipes da governança. Aqui elas são contratadas, né? A mesma coisa com os empresários, eu não vou nem falar de atingidos. Mas, e os empresários? E o setor produtivo? Lá na Flórida, o setor produtivo participa da governança. Vale dizer, não somente as mineradoras, mas o setor agrícola, o setor siderúrgico, as cidades, participa da governança, né? Nós não temos, a menos que eu esteja enganado, Rodolfo, as empresas não têm assento no CIF, o setor produtivo não tem. As universidades, o reitor não tem assento como tem na Flórida. Não é verdade? Outra coisa, o Rodolfo, existem inúmeros trabalhos que atestam que não existe contaminação no Rio Doce decorrido 2 anos. Por outro lado, nós temos trabalho, inclusive esse trabalho produzido por pesquisadores brasileiros, publicado na Nature, que mostra que a qualidade de água do Rio Doce está alterada em virtude do nosso acidente, inclusive em termos de metais pesados, que estão aqui. Metais traços. Então, ou seja, nós temos problema de contaminação ambiental no Rio Doce. Embora os laudos do IGAM, os laudos oficiais do governo, considerando a base legal do governo, que é a norma 357 do CONAMA, diz que não há. Mas se nós pegarmos, por exemplo, os dados de bioacumulação por biologia molecular, através de biomarkers, já tem alguns trabalhos, inclusive, lá do Rio Grande do Sul, mostra que existe essa contaminação, que hoje em dia a biologia molecular pode nos dizer se o peixe esteve a poluição, se o sedimento esteve, se as bactérias estiveram expostas à poluição em um passado, através dos biomarkers, né? Então, nós temos, isso não está na legislação, isso não está na norma 357. Vocês lembram que teve o acidente de Caruaru, com as cianobactérias, que morreram 60 pessoas lá em Caruaru, e depois que apareceu a norma lá do Ministério da Saúde pedindo a todas as concessionárias para contar a cianobactéria. Então, nós não podemos tratar o Rio Doce com base simplesmente como se a legislação brasileira é muito boa. Pronto, final.
Não é verdade. Nós temos que colocar o imponderável nessa questão. Então, as universidades, as teses de mestrado, as teses de doutorado e os projetos de pesquisa, eu fiquei muito feliz desse edital que você falou, Rodolfo, da FAPEMIG. Isso já mostra que a Renova tem essa percepção. Realmente, contratar editais de demanda reduzida na FAPEMIG, que é uma coisa transparente, qualquer pesquisador pode concorrer. Isso é uma ótima notícia, eu fiquei muito satisfeito com isso. Isso mostra que a Renova está no bom caminho, ou seja, ela está participando, está colocando o dinheiro e a própria FAPEMIG vai decidir aonde que esse dinheiro é. Mas isso aí é uma coisa muito parecida com o sistema de governança dos Estados Unidos. O dinheiro vai para a universidade abre edital para quem os pesquisadores concorrerem. É exatamente o que está... Isso aí é uma forma que vocês encontraram de incluir as universidades dentro da governança do processo, não há dúvida nenhuma. Outro aspecto que eu acho, considerando esse nosso esquema de governança aqui, né, ou seja, o Comitê Interfederativo e o Ministério Público está recebendo um monte de informação, mas o Ministério Público é formado por promotores, a base é social. Eles têm uma percepção muito grande, por exemplo, em relação aos atingidos. Mas, por mais boa vontade que eles estejam, eles não são biólogos, eles não são ecólogos. Então, o foco, por exemplo, nessas áreas, eu acho que é muito falho em todos os programas. O foco em ecossistema, em biótopo, em comunidades, em metabolismo, que são temas tipicamente ligados à ecologia. O foco é mais ligado à biodiversidade e monitoramento. Se vocês olharem a transparência do Rodolfo, vocês vão olhar que a maior parte lá é monitoramento, biodiversidade e estrutura. Porque não é o erro da Renova, é porque está na nossa lei. A Renova está fazendo direitinho o que está na lei. Mas a recuperação do Rio Doce, ela passa por processos ecológicos. Existe alguma coisa que você colocou de processo, mas é muito pouco em relação, principalmente se vocês colocar na área estuarina. Não é verdade? Mas não na calha do Rio Doce. Né? Então, isso aqui não tem a ver com falha da Renova, isso tem a ver com falha no nosso sistema de governança. Na minha opinião, Rodolfo, o que tem que mudar hoje é o nosso sistema de governança. Eu conheço a Renova, eu acredito que 99%, eu não digo 100%, porque qualquer instituição sempre tem suas ovelhas negras, mas a Renova é uma instituição séria. Ela tem contratado pessoas, muitos ex-alunos meus, que trabalham lá. Eu percebi, nas dezenas de encontros que eu fiz com a Renova, um grande interesse em ir para frente, em fazer as coisas acontecer. Só que ela está engessada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a 5 reuniões da Câmara Técnica de Segurança Hídrica. Não sei se você já foi lá. Olha, 90% do tempo foi dedicado a quem que ia gastar a verba de 200 milhões que a Renova ia colocar em saneamento. E havia, obviamente, briga entre comitês, não diria briga, mas uma disputa entre os comitês de bacia e o Ministério da Cidade sobre quem ia tomar a dianteira no processo. Ou seja, vamos discutir sobre ecossistema, vamos discutir um pouco sobre a recuperação do rio. É muito importante o saneamento, né? Mas eu, como ecólogo, eu acho muito mais importante, eu não diria mais importante, mas é importante nós entendermos que o rio precisa ser recuperado, não só melhorar o saneamento. E considerando os valores envolvidos, 200 milhões é muito pouco perto dos 3 ou 4 ou 5 ou 6 bilhões que vão ser ajuizados. E a maior parte do tempo que eu gastei lá, horas a fio, discutindo se era o Ministério das Cidades, que eles montaram um sistema de acompanhamento de obra, se era o comitê de bacia, se era não sei quem, e reuniões tensas. Concluindo. Né? E não falou, gente, nós estamos aqui para discutir o quê? Né? Então, é preciso, na minha opinião, mudar esse sistema de governança. É opinião pessoal. Então, os desafios que eu vejo, através das minhas andanças, eu conversei com pesquisadores, com produtores, com empresários, enfim. Coisas que precisam de melhorar, que não estão bem resolvidas. A nova Bento Rodrigues, a questão dos atingidos no Espírito Santo é um problema seríssimo, em regência, eu posso depois conversar, vocês devem estar sabendo disso. A questão da plataforma continental, eu acho que precisa de ter uma atenção maior.
A questão da poluição por metais na água e no solo, a recomposição das comunidades ecológicas, a questão da pesca e aquacultura, o metabolismo microbiano, monitoramento dos biótopos, as lagoas, isso aqui, ó, as lagoas do Baixo Rio Doce, ao contrário do Médio Rio Doce, que foram pouco atingidas, elas foram mais atingidas, né? A nova regência, a inclusão das universidades na governança. Isso são desafios. Agora, eu queria encerrar a minha participação, já estou acabando, que é o seguinte, eu tive num encontro lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou passar para vocês algumas coisas que eu ouvi, que eu transcrevi as pessoas dizerem, coisas para nós podermos refletir sobre o que eu ouvi e vi lá. Por exemplo, é claro que vocês vão ver coisas muito radicais contra a Renova, mas são coisas que eu ouvi, um evento lá de mais de 400 pessoas, né? Então, por exemplo, movimento de atingidos por barragem, o Jocely Andrioli, ele fala, o TAC é um acordão na defesa do negócio Vale de Samarco. É um absurdo que o governo tenha aceitado esse jogo sujo. Esse é um promotor que está na força-tarefa, doutor Edmundo. Olha o que ele fala lá. Sabemos que há muito casos de depressão e distúrbios na saúde das pessoas em Barra Longa, claramente associados à tragédia. Há um sentimento geral de revolta e depressão passado esses 2 anos. O programa de compensação da Renova tem gerado páginas e páginas de surrealismo fantástico nas populações. A Renova é a marionete das empresas empreendedoras e essa postura é cada vez claramente sentida em todos os sujeitos envolvidos. O Ministério Público tem essas funções, descoberta da verdade, reparação de danos a vítimas, reforma das instituições e a culpabilidade. Eu quero deixar bem claro para todos os presentes, o Ministério está ao lado dos atingidos. Olha o que a professora Cristiana Lozecan, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, olha o que ela menciona. É importante destacar que os setores ambientais do Brasil ficaram de fora do monitoramento, foi o que eu falei, da reparação e compensação desse desastre. Eu coloco aqui observação que isso não acontece na Flórida. É importante destacar que existe uma grande heterogeneidade entre os setores de justiça do Brasil e os advogados da Samarco estão explorando. Outro ponto a ser considerado, consideramos a estratégia da Renova pulverizar responsabilidades. A excessiva contratação de empresas de consultoria e terceirizados é uma estratégia para atingir esse objetivo. O Ministério Público Federal ouviu um empate afastando a empresa Integrare. O presidente da Associação de Produtores de Cacau de Linhares, temos 20 mil hectares de cacau entre Colatina e Regência. Abrimos protocolo contra a Samarco, perdemos mercado e compradores, isso é fato. Nós também sentimos altamente prejudicados. A Repórter do Brasil, ONG, é uma ONG que estava lá muito ativa. A Vale, BHP e Samarco têm muito selo de qualidade, isso é uma coisa interessante. Eles têm ISO, ABNT, como conseguem manter as acreditações? Esse negócio de compliance é um negócio que a gente precisa de ver. Entendeu? Olha lá, tem um monte de selo e como é que eles estão envolvidos em um dos maiores acidentes do mundo. Cacique Toninho, que é inclusive um aluno da UFS. Quem são as comunidades indígenas atingidas pelo desastre? Estamos falando de 987 famílias, 6.800 pessoas, 2 territórios indígenas, na região de Comboios. A nossa realidade é a seguinte, sempre fomos atingidos pelo progresso econômico. Sofremos com a Aracruz, Fibra, com a Petrobras, com a Vale, mais 38 empreendimentos que afetam os índios. Temos briga antiga com a Vale e sabemos como negociar com eles. A Vale só escuta quando leva paulada. Falaram isso lá. Todos devem reconhecer uma coisa prevista na nossa Constituição. Os direitos dos povos indígenas é uma coisa legal prevista pela lei brasileira. A nossa comunidade vive de coleta de marisco nas praias afetadas, pela lama e no rio de Comboios. Não se trata de algo que possa ser subestimado. Sabemos que a mortalidade de peixe nos afeta há muitos anos. Eu achei interessante isso. Ela sempre ocorre numa época de chuva. Agora temos peixe morrendo o ano todo. É preciso pesquisar isso melhor. Dr. Paulo Henrique, Defensoria Pública do Espírito Santo. Ah lá, queremos afirmar que a Renova vem prestando um grande mal ao Estado. A Renova tem exigido linguagem técnica demais com as comunidades. Queremos afirmar que todos os programas da Renova têm sérios problemas, estão totalmente. É o último aqui agora, viu, Gladstone? E a professora Raquel Oliveira, aqui da UFMG.
A Renova impõe aos sujeitos uma experiência de viver tempos e linguagens alheia à realidade da comunidade na qual ela está inserida. Algumas frases dos atingidos atestam esse fato. Eu tinha uma vida, hoje eu vivo. Me tornei um cara fora de mim. Tomando banho, mas a lama não sai. Como avaliar esses dizeres e falas em termos de impactos individuais? Entendemos que os programas da Renova são caixinhas simplórias, que não irão reparar ou compensar essa tragédia de forma nenhuma. Ou seja, eu quis colocar esses depoimentos porque a comunidade, nós sabemos que a Renova faz um bom trabalho, o sistema de governança, as pessoas são altamente capacitadas, todo mundo quer ver o Rio Doce superar esse grande trauma que foi o desastre. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, há um sentimento de revolta na comunidade. E nós precisamos de trabalhar juntos, Renova, Ministério Público e o governo, para superar isso daí. Né? O repórter que eu entrei na sala aqui perguntando, aqui, ele me está fazendo pergunta, eu acabei de chegar de Governador Valadares. A população até hoje, decorrido 2 anos do desastre, não confia na água da cidade para beber, embora todos os laudos atestem que essa água é uma água potável. Então, nós temos aí um problema para resolver. Né? Eu não quero, com isso, viu, Rodolfo, fazer nenhuma crítica. Eu tenho, aliás, uma ótima impressão do trabalho que a Renova vem fazendo. Mas a crítica que eu faria é no sistema de governança. O sistema de governança, na minha opinião, ele deve ser mudado. E deve ser dado maior transparência à sociedade e à comunidade acadêmica nesse sistema de governança. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo.